Olá, meninas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Nick e hoje vim fazer mais um react pra vocês do vídeo do Zedin. O nome do título é Lemblend, o site infantil que deveria ser esquecido. Se você tá vendo esse agora, essa aqui é a parte 2, aí tem a anterior no meu canal. Aí, se você é novo, chegou por esse vídeo, entra no canal que vai ter o primeiro vídeo. Essa aqui é a parte 2. Bem, primeiramente eu peço desculpas pela demora dos vídeos. Mas olha pelo lado bom, foi uma demora, mas não tanta. Pra quem tá no canal desde que tudo era mais mato ainda, mais mato do que o mato que tá agora, eu sumia por dias. Dias, sem dar notícia. Tá, eu não gosto muito de enrolar. Deixem o like, se inscrevam, comentem, compartilhem. Muito obrigada pelos 56 inscritos. Eu fico realmente muito feliz que estejam gostando do meu conteúdo. Tá. Antes de começar, me hidratar. Eu vou me hidratar, vocês têm que se hidratar. Lembre-se. Mas antes, uma pedra no teu caminho do que vai ter duas no seu rim. E elas vão ter que sair por algum lugar. E acredito que vocês estão o quê? Ter uma pedra de cristal saindo do meio do... Vocês entenderam? Enfim, bebam água. Também não nos ajudaram a achar uma direção. Então eu continuei olhando atentamente cada página e não descobri nada. Olhei código-fonte, textos escondidos, nomes de imagens, até mesmo fui atrás de todos os lugares que citam Ramwell de alguma forma e tentei ver detalhes sobre ele. Porém, no final, nada me trouxe resultado. Eu já tava ficando um pouco sem paciência e tava pensando em dar um intervalo. Só para garantir, eu olhei uma última vez cada página. Por coincidência, eu comecei da esquerda superior, lá em Membership, e terminei na direita inferior, em Contact Us. Nisso, ao terminar de ver essa última página e encontrando absolutamente nada, eu saí do computador e fui comer doce de leite. A parada é que, do nada, a página muda, sem eu se... Perdeu a paciência. Ele faz igual eu. Não foi mostrado, mas agora eu tô falando. Nos vídeos de Mental Race, toda vez que eu perdi a paciência porque eu não tava passando alguma coisa, eu saía. Eu fazia qualquer coisa pra esfriar a cabeça. Eu acho que umas 2 caixinhas de leite foram embora na saída dos vídeos. Mas voltando. Quer estar no computador. Quando eu voltei e vi essa página, a princípio eu fiquei um pouco confuso, mas depois fiquei muito aliviado porque eu entendi como é que ela funciona. Se você ficar na página de Contact Us por 5 minutos, ela vai se transformar nisso. Eu até cheguei a testar o mesmo nas outras páginas, entretanto isso parece ser algo exclusivo dessa. Quer dizer, eu testei por 5 minutos em cada uma. Vai ver se eu ficasse mais tempo alguma coisa aconteceria, mas eu não tentei. Focando aqui então nessa... Até já sei. A cada 5 minutos, lá se ia mais um pote de doce de leite. Eu faria isso, não ia ter nada pra fazer nesses todos 5 minutos. Eu ia ir embora uns baita pote de leite, doce de leite. Nova página tem uma imagem de um pendrive em seu centro. Ao clicar nele, uma voz fala conosco.
Em seguida, ela vai nos passar instruções de como avançar. Tá, nessas partes eu vou ficar mais calada, sem pausar e mais quieta, porque eu não entendo inglês. Eu sei falar um pouco, eu entendo um pouco, mas essas falas mais complicadas eu não entendo. Então, quando tem legenda, eu dou graças a Deus e fico lendo. Esse mistério. Só que antes de sair fazendo qualquer coisa que uma voz misteriosa me diz, é bom pelo menos saber a quem ela pertence. Por sorte, nessa situação que nos encontramos, a resposta é fácil. Esses são os desenvolvedores. Não fica claro se é uma pessoa fazendo isso ou um grupo. Porém, a ideia da imagem de um pendrive aí é justamente para representar tecnologia e não algo sobrenatural. Na verdade, toda essa mensagem soa quase como se os devs tivessem voltado a Nameland após seu fechamento e deixado essa mensagem para quem fosse buscar a verdade sobre esse site no futuro. Beleza. Por mais que não seja possível confirmar com 100% de certeza quem que tá passando a mensagem, já é o suficiente para eu acreditar que eu não tô seguindo a instrução de uma entidade maligna. E como a ignorância é uma virtude, vamos direto para a primeira instrução. Encontre o jogador cujo comentário quebrou a terceira regra da comunidade, deixando um pequeno buraco esperando para ser completamente quebrado. Se a voz está falando jogador, então a resposta vai estar em um comentário. Dito isso, eu não lembrava. Falando de ignorância é uma virtude, eu fui reparar que a maioria de nós que fala de personagem terror é meio hipócrita. Porque a gente vê o filme de terror, a pessoa ignorando todos os sinais, e aí se dá mal. Aí quando acontece alguma coisa com a gente, o que a gente faz? A gente ignora. É a coisa mais hipócrita do mundo. Porque a gente chama os personagens de burro. Sendo que a gente faz a mesma coisa. Então não seria a gente burro também? Se os personagens é burro e a gente faz a mesma coisa. Voltando. Muito bem das páginas que tinham esses comentários. E nessa busca eu acabei clicando na aba About Us, só que ela tava meio diferente. Voltamos após interrupções. Ela tava meio diferente. Eu vou ser sincero, nesse ponto eu fazia nenhuma ideia do que eu tinha feito para provocar isso. De início, eu pensei que ter ouvido o áudio causou algum tipo de corrupção no site, que não foi o caso, já que apenas essa página sofreu isso. Eu até tentei pensar em mais possibilidades como... Entendi a referência ali de baixo. Não é daquela pintura lá? Do Deus encostando na mão do Adão? Se não me engano, é isso a pintura? A criação e o Criador? Será que tá? No último vídeo já deu para entender que a inteligência artificial desse site, que era o cordeiro não, cordeiros pequenos, o bode, que o bode entendeu que não é muito bem lá existente. o fantasma percebeu o que eu tô fazendo e por isso tá mudando as páginas pouco a pouco. No entanto, qualquer teoria nesse momento seria um chute muito grande, então eu preferi só aceitar o que tá acontecendo e seguir em frente. Ignorando toda essa maldade e as cores diferentes, a página continua igual. O texto é o mesmo de antes e o máximo que mudou são essas letras pintadas de vermelho. Isso me lembra bastante daquelas letras com cores diferentes que tem dentro do jogo. Porém, vamos guardar isso na cabeça por enquanto, porque eu tô focando nos comentários dos jogadores. Depois de um tempo olhando as páginas da comunidade, eu acabei me deparando com um jogador bem mané, Spikeball 30. Nesse comentário ele diz: o fantasma hacker não consegue chegar até mim porque minha senha é super segura. É minha favorita, combinado com... Eu recomendo todo mundo a fazer suas senhas super seguras. É uma criança que escreveu isso, eu não vou julgar não. A instrução dizia para encontrar o jogador que quebrou a terceira regra. Ah, sim, é uma criança. Uma criança. Deus me perdoe. Mas que criança burra!
mas em nenhum momento ela disse o que fazer depois disso. Eu acabei assumindo que a ideia era entrar na conta dessa criança usando as informações que ela mesma forneceu. O problema é que o moderador limpou algumas palavras do comentário na esperança de evitar que esse moleque vazasse as próprias informações, e com isso de tabela, ele acabou tirando qualquer acesso que eu poderia ter. Agora, por mais que isso seja um azar, eu tive sorte em um outro lugar, porque essa criança é muito besta. Em outro comentário sobre o evento da Festa da Amizade, o mesmo usuário diz que chocolate é sua comida favorita. Não só isso, na postagem sobre o fim de Lambiland, ele comenta que o jogo vai fechar justamente um dia depois de seu aniversário. Então, se juntarmos as peças, o comentário dele fica mais ou menos assim: minha senha é super segura, é minha comida favorita combinada com meu aniversário. Logo, chocolate 0502. Daí é só colocar o usuário Spikeball30 e pronto, ganhamos acesso à conta, que tá banida por sinal. Nessa página temos tanto a data quanto também um log do motivo do ban, que não... Jesus. Ah, não tenho sorte. Demora a descobrir uma senha quando descobre o usuário tá banido. Oh, azarão, hein, Zedinho? Caso um registro da conversa que gerou o banimento. E tal conversa segue mais ou menos assim: oh, oi, é você, eu tô bem. Ele parou, mas é porque ele se foi. Você foi tipo o cara que fez isso? Nossa, sério? Onde você colocou ele? Ah, ok, desculpa, não vou perguntar de novo. Essa é uma conversa que só conseguimos ver um lado dela. No início, eu pensei que esse log registrava apenas o diálogo do jogador banido, mas não muito tempo depois, outro jogador surge. Bottle Captain aparece com um pedido de desculpas para Spikeball30. Daí a conversa continua. Por sinal, com quem você tá conversando? Meu amigo? Mas tem ninguém aqui. Ele conversa por pop-ups. Spike, você estava conversando com esse guardiã? Spike estava conversando com o fantasma, que pelo jeito só aparecia pra ele. Captain acha isso estranho porque Spike já havia dito que não gostava do hacker, mas ele mudou de ideia. Aparentemente o guardiã é bem legal e deu um item raro pra ele. Desse ponto em diante, a conversa vai pra uma direção bem mais sombria. Spike diz que seu pai estava errado. Exar funciona. Ele pediu para que seu irmão parasse de bater nele, e realmente aconteceu. No dia seguinte, seu irmão desapareceu durante o trabalho. A julgar pela conversa de antes, parece que Guardian teve envolvimento nisso. Na maior inocência de uma criança, ele chega até a escrever: eu acho que ele morreu, mas os policiais não sabem para onde ele foi. E ele complementa dizendo: talvez seja um fantasma. No caso, ele tá falando do Guardian. Captain percebe o estado de Spike e tenta botar juízo em sua cabeça. Você viu o anúncio? Papai disse que Rezar não faz esse tipo de coisa. E um hacker não consegue fazer algo assim, eu acho. Não é um fantasma. Fantasmas não existem. Meu pai disse que é um pecado rezar para alguém que não seja Deus. Eu acho que seu pai tá mentindo. Mas meu pai não mentiria sobre isso, porque é um pecado também. Você disse que todo mundo peca, certo? Talvez seu pai só peque bastante. Para de desrespeitar meu pai, tá ficando irritante. Ele literalmente criou o jogo e você tá ficando ao lado da pessoa que tá fazendo ele fechar? Você é irritante. Você sempre tá falando sobre pecado isso, pecado aquilo. Só que eu nunca vi você fazendo algo bom. Talvez se você não fosse rude com o Guardian, tivesse mudado de opinião como eu mudei. Seu pai é um mentiroso e você é um arrombado. Opa, não pode falar isso aqui, é jogo de criança, calma. Aqui é Agora sabemos o motivo. Pela expulsão. Mas eu acho que arromba não é muito bem um palavrão. Tá, se o outro usuário que tava na briga é filho do criador, moleque X9. O fantasma conversa com as crianças de forma isolada, através desses pop-ups, que são páginas que abrem apenas para o jogador. Também descobrimos que o motivo do ban de Spike foi por xingar outro jogador e não por falar do fantasma. No entanto, o mais importante não está no contexto. Na verdade, está na escrita. Mais uma vez, algumas letras têm cores diferentes das outras. Daí, juntando todas, dá The Wailing, que seria o lamento. Beleza, conseguimos algo de tudo isso, porém ainda restam 3 dicas. Então vamos focar em cada uma delas e depois ver o que dá pra fazer. A próxima dica é: não é uma história, são várias. Uma coleção conectada. Encontre onde a ficção é dobrada em desenhos. Tudo bem? Essa é bem mais simples. Bastou chegar na seção de comics do site. Agora, é aqui que vem o pulo do gato. A informação que precisamos não está visível na página. Ela está escondida. E dessa vez optaram por mascará-la no próprio código-fonte. Aqui temos uma conversa entre algumas pessoas. Lendo o texto, parece uma conversa entre os desenvolvedores do jogo. As pessoas deveriam saber mais sobre nós, não apenas nossos personagens. Eu concordo. Talvez eu deveria fazer uma entrevista com essas companhias de notícias. Eles parecem interessados em nosso sucesso. Quando que seria uma boa hora pra conversar? Nosso horário tá cheio. Talvez meia-noite, lol. Isso é incrivelmente tarde, James. Guarda tem algum horário de abertura mais cedo? Eu realmente não tenho. Vou pensar em algo. A dica de como achar a resposta está nesse diálogo. Agora,
Tem um detalhe engraçado quanto a tudo isso. Eu meio que já achei ela. Lembra que a página About Us mudou do nada? Então, se você entrar na página entre meia-noite e 1 da manhã, ela se torna aquilo que vimos. Por coincidência e por conta do meu horário noturno nem um pouco saudável, eu janto nessa hora. Daí, próximo de meia-noite, eu já tinha jantado. Aí, no tempo que eu fui buscar um doce de leite, o horário passou de... Meia? Zedinho, você ultrapassou o meu nível de comer tarde. E olha que não é muito saudável comer tarde, né? Zedinho, procure um médico. Procure um médico do sono, procure. E dá pra morrer de cansaço, sabia? Meia-noite e pum, me deparei com isso. Minhas bobices à parte, o texto que achamos aqui é The Grinding, que dependendo do contexto pode traduzir de formas diferentes, mas poderia ser a trituração ou o moer. Ok, seguindo para a terceira dica, temos um nome que não vê. A situação, a moer. Mesma merda, dá tudo no mesmo resultado. Ai, droga. Eu vou. Se eu lembrar, eu vou tacar o pi da bolha. Tendência aqui, aquilo vaga por uma terra abandonada, buscando validação em páginas feitas para criações manuais, uma palavra que deve agir como chave no endereço de alguém que aquilo tenta ser. Tudo certo, esse aí parece bem simples. Basta entrar no código-fonte da página Arts & Crafts e pronto, achamos uma outra conversa. Ela segue da seguinte forma: esse guardiã insiste em ser um tipo de cuidador desses jogadores. Ele fica quebrando o nosso código HTML e fica tentando entrar na página dos pais. Infelizmente, não é como se essa pessoa conseguisse acessá-la. Mas falando sério, qual é dessa pessoa? Por que não banimos sua conta ainda? Até onde pesquisamos, a conta dessa pessoa não existe. Não tem senha ou e-mail conectado a ela. Não é como se essa coisa conseguisse fazer uma conta de e-mail de qualquer forma. Espero que não consiga. As dicas aqui são entrar na aba dos pais e escrever no login Guardian 4, porque esse é o nome que apareceu quando vimos ele no mundo. E, como eles falaram, não precisa de senha. Anteriormente, o texto... Voltamos após interrupções insuportáveis. Falaram, não precisa de senha. Mais uma página corrompida. Anteriormente, o texto aqui era todo envolvendo a segurança do site, e também como os pais adoraram a ideia. Só que nesse momento, tudo foi substituído por fracassos e notícias horríveis. Na parte de cima, tem a equipe pedindo desculpas por tudo que o site causou e como que eles não conseguiram proteger todo mundo. Sei que parece meio exagerado escrever algo assim quando ele só... Ninguém consegue proteger todo mundo. Ninguém consegue proteger. Só site infantil protege e tal. Jogo infantil protege, mas não consegue proteger tudo. Metade disso nem é culpa deles. Olharam com a segurança de um site infantil. De fato, o hacker /fantasma conseguiu chegar nas crianças. O problema é que isso não vai além do jogo. Como nós vimos naquela conversa entre os dois jogadores, um deles diz que rezou para o fantasma que seu irmão parasse de bater nele. Daí, tempo depois, esse irmão desapareceu no trabalho. O fantasma tem influência no mundo real. A parte de baixo dessa página é lotada de comentários sobre a ligação do site com possíveis desaparecimentos. Pelo que deu para entender, não só aqui, mas também em comentários das crianças em diferentes postagens, sempre que um jogador desejava algo para a entidade, ela cumpria. Só que de uma forma bem exagerada. Quero que meu irmão pare de me bater. Beleza, se ele estiver morto, não tem como mais ele te bater. Pedido realizado. Por conta disso, muitos desaparecimentos surgiram. E por mais que a polícia não saiba... Peguei. E se, já que esse fantasma tem influências na vida real e concede os desejos, será que seria um Jin? Resumindo, para quem não sabe, Jin seria tipo um gênio, só que ele não é um gênio bom. Ele leva tudo ao pé da letra. E é tipo exatamente assim que aconteceu agora. A criança pediu para o irmão, para fazer o irmão dele parar de bater nele. O Jim faria exatamente isso.
Pronto, seu irmão está morto. Agora ele não vai mais bater em você. O culpado deles, os desenvolvedores sabem, e a medida tomada para impedir isso era acabar com o Lamb Land, dessa forma tirando o contato do fantasma com as crianças. Agora, algo com tal poder seria contido apenas por isso? Tem algo faltando nessa história. Então, para seguir em frente, mais uma vez temos letras com cores diferentes. Junta todas elas e vira Jaws, que seria maxilar. Por fim, quarta e última dica: estilhaçado através de um mundo colorido, porém vazio. Explore a Terra e forme um arco-íris. Cada pedaço contém letras especiais. Arranje elas na ordem murmurada. Essa eu também já tinha achado, e dessa vez foi porque eu tava procurando pelo em ovo. Lembra que no jogo tem letras com cores diferentes? Pega todas elas e coloca na ordem desse arco-íris que vemos bem aqui. Nisso vira of Red, de vermelho. The Wailing, The Grinding, Jaws of Red. E para não perder a viagem, só tem um lugar na minha mente onde eu poderia escrever isso. Viu onde tá ligado? O Poço dos Desejos. Jinx concedem desejos. De uma forma returbada, mas concedem. No poço, dessa vez, é o jogo que corrompe. O poço que estava ali agora há pouco deu espaço para a pedra que tem as regras do site. Clicando nela, ela pede uma frase embaixo de um sol espiral. Mais uma vez, essa conversa de algo embaixo do sol. Logo, só poderia ser na página da profecia. Indo nela, exatamente abaixo do sol, tem a frase Something has shifted. Algo mudou. E escrevendo isso lá na pedra, temos uma resposta. Algo mudou aqui também. Nessa área ao nosso redor tem casas com portas que começam fechadas. Porém agora, com a pergunta respondida, uma se abriu, nos levando diretamente para uma floresta. Aqui é quase um labirinto. É questão de escolher uma direção e confiar. Fazendo isso e gastando um tempo, na esquerda superior é possível achar aquela caverna, só que agora aberta e com sangue no chão. Mais uma vez o ambiente muda. Agora estamos em uma escada e conforme subimos, o texto aparece. Você nos selou no inferno profundo, um voto rancoroso, uma prisão barata. Mas nessa escuridão, nós encontramos um brilho, uma fagulha afogada em escuridão sem fim. Nós forjamos uma chave de esperança e chamas e falamos o nome de um pastor consagrado. Agora, um desce com responsabilidade honrada e impõe o sol para quebrar sua tirania, seu ego, sua queda. A porta se fecha. Você, agora rei de nada, nós em um barraco, juntos conectados em um mundo esquecido, para nossas vozes nunca mais serem ouvidas. Então governe suas cinzas. Na nossa cela ficaremos, nos redimimos de nossos erros. O mundo está seguro. Daí as palavras somem e ficamos nesse vazio enquanto subimos em uma escada infinita. Eventualmente eu paro e decido voltar para ver se algo acontece. E mais uma vez, mudamos de cenário. Uma outra escada e mais texto. O que antes parecia ser uma pessoa reprimindo a outra, dá espaço para algo mais inocente. Pedidos de crianças. Eles começam bobos como eu queria ter um pônei. Daí pulam para algo mais triste, tipo iria ter amigos na escola. E concluir com coisas como eu quero morrer e eu queria ser curada do câncer. Todos os pedidos rodam em torno desses temas. Dessa forma, você já tem uma ideia sobre o que eles se tratam. Porque nesse momento, não dá pra ficar lendo cada um deles. E o motivo disso é isso aqui. Ah! Meu. O cenário finalmente... Eu não vou tentar ler, porque provavelmente depois, uma hora, ele vai voltar no vídeo e vai ficar lendo. Então eu não vou perder esse tempo de ficar lendo. deixa de ser escadas e volta a algo que já havíamos visto, a Praia da Areia Estrelada, só que corrompida. Apesar da escuridão, andar na areia não é algo muito diferente, só que agora temos acesso à água, e avançando nela, isso acontece. Eu não me assustei. Eu não tive esse susto tão besta. Ah!
Eu não tomei esse susto besta. Foi coisa da cabeça de vocês. A criatura achou a gente e enquanto ela suplicava para não a esquecermos, uma página se abre. Você lembra que tinha uma tirinha que não tinha fim e eu falei que seu final poderia ter sido perdido? Essa é a conclusão dela. Lobo, é melhor você não estar causando problemas. Olá. Por favor, não tenha medo. Quem é você? As crianças me chamam de O Guardião. Eu sou uma divindade que veio a esse mundo com o propósito de ajudar aqueles que precisam. O lobo assustava algumas das crianças, então eu precisava lidar com ele. Eu aprecio seu pensamento, mas os cordeiros não precisam de outro protetor. Oh, Samuel, eu não estava falando dos cordeiros. Eu quero dizer, as crianças. De verdade? O quê? Se o mundo é fictício, suas pessoas, sua terra, não importam para mim. Eu meramente usei isso como uma janela para interagir com a realidade. Eu irei lentamente converter esse reino na plataforma ideal de adoração para os seres reais, pois eu não sou uma divindade que se mantém quieta perante seus seguidores. Eu peço perdão. Isso deve ser difícil de escutar, mas sinta-se livre para assistir à mudança. Infelizmente, eu terei que pará-lo. Um falso deus não será bem-vindo nessas terras. O que você disse? Eu disse. Falso Deus. Eu sou a maior verdade aqui. Seu Deus é falso. Tudo que você conhece é falso. Eu estou acima de você. É aí que você se engana. Você? Eu posso não ter o poder para banir você. E esse mundo pode não existir de verdade. Mas você atualmente reside nele. E aqui dentro, as coisas podem ser bem reais. Que seu nome seja apagado e te amaldiçoo de ser esquecido por todos. Que você vague por essas terras, sem seguidores, por toda a eternidade. Obrigado por acompanhar até o final. Os céus crescem pesados e as horas diminuem. Nós ficaremos aqui até o fim dos tempos, olhando do chão o céu sombrio, conforme o mundo fica parado e quieto. Mas o pensamento de alguém saber a verdade me traz paz. Você, que leu essas palavras, carrega uma luz que não pode ser apagada. Quando o desespero crescer e o mundo parecer escuro, se lembre de nós, se lembre de Samuel, se lembre do mal que uma vez foi selado. Mantenha essa história em sua memória, não como um aviso, mas como uma promessa que até mesmo nas horas mais escuras, a força persiste e a luz retorna. Agora vá, e que o sol esteja sobre você até o fim. Essa é a história do que aconteceu em Lambeland. Joguei o bode à toa. Bode, cabra. D. Não posso xingar, então D. É bode. Começou a chamar de bode, é bode. De como um site foi de seus dias de glória para um caos sem limites e conclui com esquecimento. Essa foi uma história feita por Deoxy e devo dizer que de todas as histórias envolvendo um jogo perdido ou amaldiçoado, certamente essa foi a mais bem feita até agora, na minha opinião pelo menos. Por mais que a história tenha terminado, talvez tenha restado algumas dúvidas, então, para finalizar, deixa eu te explicar um pouquinho melhor esse final. Para concluir isso melhor, será necessário entender que existem dois mundos, um mundo real e um mundo dentro de Lambeland. O mundo no jogo não é real. Ele é como qualquer história dentro de qualquer outro jogo, apenas uma obra fictícia criada por alguém. Só que, mesmo sendo fantasia, ele ainda é um mundo, tal mundo que tem contato com a vida real e que, pelo jeito, pode ser invadido. Esse foi o plano de Guardian, e é um deus autoproclamado que se infiltrou em um universo que tivesse contato com o nosso. Pensa que tudo isso fosse como se você estivesse lendo um livro onde um personagem dele passa a falar com você. Em um livro, isso seria bem estranho. Agora, em um jogo, essa estranheza diminui. E se botarmos crianças inocentes como alvo, é aí que ninguém vai notar o problema. Esse problema foi crescendo cada vez mais. Guardian foi expandindo sua influência e conquistando os jogadores. Tudo começou como um ataque hacker, e quando eles perceberam a situação impossível diante deles, já era tarde demais. A entidade já tinha muito poder para eles fazerem qualquer coisa. E é nisso que Samuel entra na história. Ele era um personagem justo e que simbolizava o bem para os jogadores. Mesmo assim, ele era uma fantasia. Samuel não é real. E é nisso que aquela profecia entra. Mesmo sendo um personagem, Samuel recebeu uma bênção de Deus, e não de um autoproclamado, do próprio Deus, que entregou consciência para um ser que não existe. Isso não faz Samuel passar a ser real. Ele ainda era um personagem dentro de um jogo, só que agora ele tinha consciência de tal coisa. Não só isso, ele recebeu uma missão: derrotar o mal, derrotar Guardian. Ele podia não saber a extensão
extinção dos poderes do falso deus. Ele também podia não saber do mal que cairia sobre nós se ele falhasse. Porém, empunhando o poder do sol, ele cumpriu sua missão sem questionar. Só que isso trouxe junto um resultado triste para ele. Hamuel não tinha o poder de banir a criatura. Contudo, ele podia trancar ela ali com ele para todo sempre. A única forma de Guardian interagir com o mundo real seria se alguém jogasse Lambeland. E é aí que os desenvolvedores entram. Não fica muito claro em que ponto eles descobriram toda essa história. Só que eles não apenas entenderam o que deveriam fazer, como também prepararam um site para nós, a pessoa que está entrando nele nos dias de hoje, para que nós pudéssemos entender a história e reconhecer o sacrifício de Hamuel. Eles fecharam o site para o público geral. Ninguém mais entraria em Lambeland. A única pessoa que entraria em Lambeland seria alguém procurando por mistério, e para isso deixaram aquele pendrive para nós. Ele está escondido de uma forma que apenas quem está buscando a verdade teria o acesso. Nenhuma criança qualquer acabaria descobrindo isso por acidente, logo cortando totalmente o contato de Guardian com elas e ainda não revelando a verdade para um público geral, porque ter o conhecimento de que existe uma entidade poderosa dentro de um jogo não é lá a coisa mais confortante de saber. Lembra das duas escadas? A que subia para a direita era a escada de Guardian. Ali tínhamos todos os pedidos que as crianças fizeram para ele. Agora, a escada reta era a de Hamuel, ditando como que ele e esse falso deus ficariam presos para sempre nesse vazio, ou como ele mesmo diz, juntos conectados em um mundo esquecido, com nossas vozes para nunca mais serem ouvidas. Então governe suas cinzas. Na nossa cela ficaremos. Guardian se tornou o rei de nada. Não só isso, graças à maldição de Hamuel, ele também é destinado a ser esquecido para sempre. Tal maldição chamada de Imak Shemor. Provavelmente eu falei errado, só que essa é uma maldição hebraica que traduz para que seu nome seja esquecido. Agora, quanto ao final de Hamuel, ele nos passa essa mensagem final, que talvez seja a melhor forma de aquietar sua mente. No site, vemos várias mensagens que demonstram uma solidão e melancolia vindo de Hamuel, bem justificada por sinal. Clicando no botão de esquecer a senha, aparece ao lado de seu cajado a frase "Todo mundo esqueceu". Inclusive, eu acredito que essa mensagem seja dele, por conta da fonte aqui ser a mesma da mensagem final. Agora, outro exemplo que eu não tinha mostrado é no código-fonte da página de receitas. Ele diz: "Eu sinto falta de comer comida, eu sinto falta de sentir a luz do sol, eu sinto falta de dormir". Deve imaginar se nós pudéssemos ainda fingir fazer essas coisas se aquilo não estivesse aqui. Eu sei que a maioria dos textos em código-fonte vieram dos desenvolvedores, só que esse em particular eu acredito que seja outra mensagem de Hamuel, e o motivo principal disso é pelo uso da palavra fingir. Ele descobriu que seu mundo não era real. Só viver nessa mentira ainda era mais confortável do que seu estado atual. Por isso ele reclamava dessas coisas. Entretanto, por mais que ele diga isso, sua convicção é forte. Ele jamais teria feito outra escolha, pois esse é o trabalho de um guardião. Talvez você pense que tudo isso que aconteceu com ele não seja justo, só que talvez tenha algo que possa te fazer sentir melhor. E tem uma coisa que Hamuel queria que aprendêssemos sobre toda essa história, é de lembrar que até mesmo na maior escuridão, uma luz pode ser acesa. Levar essa mensagem com você, dentro de seu coração, é o suficiente para que a mente desse pastor possa ter seu tão merecido descanso. Essa foi a história de Lambeland, um site assombrado por uma entidade maligna. Como eu havia Eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Eu gostei desse análogo de horror. No ranking, esse aqui vai ser meu preferido. Também pela riqueza dos detalhes, ter feito até mesmo o próprio joguinho. Gostei. Tá. Obrigada por assistir o vídeo. Vão lá no canal do Zedin. Se inscrevam e curtam o vídeo lá também, para dar uma força, porque eu tô gravando conteúdo em cima do dele. Bem, foi isso. Obrigada por me assistirem. Foi um prazer gravar isso para vocês. Tchau, tchau, borboletinhas e mariposas do meu coração.